O que é que junta desta vez, em Um Pouco Mais de Azul, uma poeta, um jornalista e um economista? Pois Fernando Alves fala-nos desta equação. Quanto maior é o ganho das abencerragens, maior é a sua capacidade de se declararem normais. Rita Taborda Duarte fala-nos de poemas com pedras na boca, de Rui Belo a Adélia Prado. E eu falarei do resultado da tempestade deste fim de semana nas eleições. Está montado um berbicacho. Quem o montou? A pergunta não é ociosa, nem capciosa. Desde logo, o verbo montar vem a preceito, não apenas porque o berbicacho, derivado de barbicacho, sugere a ação congeminada montada por alguém, mas também porque berbicacho é um cabresto de corda para cavalgaduras, para grandes ou pequenas bestas. Não se aplica a expressão berbicacho, nem sequer na variante barbicacho, a eventual engulho entre besta de carga e seu montador, por mais barbiteso que se afigure um dos figurões, por mais barbela que ostente o de carga na papada, ou por mais rutilante que seja a espora do seu carrasco. O berbicacho é engulho criado por bípedes, problema tantas vezes desnecessário e em muitos casos evitável. Sobressalto só porque sim, facto político poluente das regras de civilidade. Refluxo gastroesofágico, capaz de provocar mais ganhos que vômitos, ainda que os ganhos desse modo obtidos causem a miúde, náusea ou repulsa. Maior é o berbicacho quando o ganho obtido, de forma cavalar, se afigura, como dizer, normal em democracia. No refluxo da jornada eleitoral de há dias, recebi entre a correnteza de bonecada mordaz nas redes este quadrinho no ecrã. Há um grande cartaz no meio do descampado. No cartaz, a figura de um lobo mau, nem sequer com pele de cordeiro. Fato e gravata, porta altivo, orelhas empinadas. Diz o lobo no cartaz: "Eu vou comer você." Deve ser um cartaz brasileiro. Dezenas de ovelhas pastam em redor do cartaz que domina a paisagem. "Eu vou comer você." Uma das ovelhas diz para uma outra que está mais perto: "Gosto dele." Diz o que pensa. A triste sina das ovelhas, por mais bucólico que seja o plaino e fresco que seja o pasto, é ainda mais terrível que a violência extrema exercida sobre o cavalo de Cleto no conto A Pele do Bombo, inserido em Jardim das Tormentas de Aquilino. E tantos bombos houve aí durante a campanha. Qual é nesse conto que Cardoso Pires enalteceu pela oficina e pela subtileza o berbicacho? É a revolta que se apossa do cavalo do Cleto, já extenuado de tanto abuso e desconsideração. Um dia arriou. Tinham-lhe nascido alifates nos tendões e nas jogas, conta Aquilino, e com a gangrena das suas mataduras, embebedavam-se as moscas de 10 aldeias. Um dia deu com a carga no chão. O Cleto, conta o autor, saltou nele às arrochadas, deu-lhe até lhe doer o braço. E o cavalo, nada. Até que, com a ajuda de uns pastores que ali passavam, foi possível erguê-lo e apontá-lo à fita do caminho. "Vai a ensaiar o sarambeque", disse um dos pastores. Adiante, o cavalo afocinhou de vez. Cleto foi então em busca de uma burra que lhe transportasse a carga para a vila e deixou-o em cama de palha com o feno por perto. Quando o dono voltou, tentou deitar-lhe a cilha, mas iam longe os dias de garanhão e foi-se fazendo de mula, fingindo-se mais fraco do que na realidade estava. Cleto transportava leite para a vila, mas sem o velho cavalo as entregas eram demoradas. O leite, por vezes, azedava. Eis o berbicacho. O patrão de Cleto despediu-o. Foi a mulher de Cleto em sua defesa. Se quer o serviço bem feito, empreste-lhe dinheiro para comprar uma cavalgadura. Não faz favor nenhum. Fez ela ao patrão rude, fez sim.
o favor que nenhuma lei contempla, nuances de uma nem sequer luta de classes, brebicachos de um tempo de equívocos cruéis e de desumanidade. Acaba o cavalo anavalhado no alto de um monte, a pele há de ao menos dar um lindo tambor. Que moda tocará, que rufo, que levante, que altercação. Isso me ocorre na ressaca dos bombos de campanha, tantos cartazes dizendo eu vou comer você. O berbicacho é que, por vezes, o rebanho acredita mesmo que o lobo do cartaz diz o que pensa. No fim de semana passado, Portugal teve eleições. Disso já se falou muito e eu começaria pelo mais importante. É uma das maiores transformações no sistema político português. O mapa político tinha tido alterações ao longo do tempo, desde a instituição da democracia e depois da ordem constitucional que se lhe adaptou. Tinha havido os governos de Partido Socialista e de Bloco Central, houve a viragem com Cavaco Silva e a sua maioria absoluta, depois o período Guterres, houve a intervenção, houve a recuperação da direita num curto período com Durão Barroso, houve as governações Sócrates e houve uma viragem, essa muito importante, com a Troika a partir de 2011, a recuperação do Partido Socialista, a geringonça, outra, talvez a terceira destas mudanças mais importante no sistema político, e depois a maioria do Partido Socialista, e em catadupa avançamos para a vitória da direita com Montenegro e agora com um ligeiro reforço da AD, mas em contrapartida com a maior das transformações de todas, que é o surgimento de uma extrema-direita disputando o segundo lugar com o Partido Socialista. Portanto, transformações no sistema político tivemos várias. Esta é, contudo, uma das mais consequentes, porque altera e, porventura, duradouramente, a relação de forças, menorizando o Partido Socialista perante o ascenso de uma extrema-direita e de uma direita que se lhe aproxima, prometendo uma governação como nunca foi conhecida em Portugal. Face a isto, eu queria tratar os resultados das eleições, mas começar por um ponto de interpretação. Como é que se deve discutir uma derrota? Como é que na esquerda se deve discutir uma derrota? Pois há várias formas de o fazer. E, naturalmente, a mais fácil, a mais comum destes dias que correm, é haver uma espécie de avalanche de ajustes de contas, em que todos os argumentos são possíveis e que qualquer reinterpretação do passado, qualquer tentativa de captura do passado para demonstrar uma teoria presente ou futura é instrumental e, portanto, subordinada às conveniências. Ajustes de contas, ouvimos, só para dar um exemplo dos mais desagradáveis, Miguel de Sousa Tavares contra Pedro Nuno Santos e contra Mariano Mortágua, mas em particular contra Pedro Nuno Santos na noite das eleições. Eles são dispensáveis, são inúteis. Enfim, e tudo isto repercute-se da forma mais vil nas redes sociais, em que a exuberância do avanço da extrema-direita se traduz por um exército de insultos e de calúnia. Portanto, discutir uma derrota pode ser tentar parar o vento com as mãos, tentar responder a esta avalanche com reinterpretações. O que é que esteve certo? O que é que esteve errado? Eu acho isso tudo inútil. Acho um exercício inconsequente, inútil, prejudicial, divisor, que deixa marcas profundas sem trazer nenhuma solução de nenhum tipo. Na verdade, há até um recurso a que esta forma de discutir a derrota usa frequentemente e que é errado, que é a ideia de que as eleições são uma espécie de teste da virtude política. Quem tem razão é quem tem votos. Isso não é assim. As eleições são uma realidade. Com certeza, mudam a realidade. E de que forma é que a mudam? Já me vou referir a isso. Mas são elas, no veredito dos votos, a confirmação do que está certo, do que está errado na orientação de uma determinada corrente política ou de um conjunto, de um espaço político? Não. E quero dizê-lo da forma mais impopular possível.
as eleições que registram as várias vontades do povo não têm uma transcendência legitimante que as afirme como a certeza da política certa. Se assim fosse, então a política certa era Luís Montenegro e André Ventura. Se assim fosse, os mesmos que hoje dizem que os votos que reforçaram Luís Montenegro são a confirmação de que ele tem razão, ficariam numa situação difícil, porque há pouco tempo atrás diziam que o referendo do Brexit era a não razão do povo britânico. E, portanto, não se pode tratar instrumentalmente, conforme a conveniência de cada conjuntura, esta ideia de que o povo tem razão. Para já porque não há uma razão do povo. O povo vota de formas muito diferenciadas e pode uma maioria ser arrastada por uma vaga, isso aconteceu agora em Portugal, que sendo à direita e à extrema-direita, pode representar uma ameaça para a democracia, sobretudo no que vem a partir de agora. Portanto, a noção de que a razão é certificada pelos resultados eleitorais é falsa. E até é falsa para os partidos de esquerda. Porque isto significaria, por exemplo, que a esquerda não teve razão no combate à Troika, porque perdeu nas eleições de 2011. E então não teria razão. Ou não teve razão no combate à maioria absoluta e na recusa do que a maioria absoluta significou, porque perdeu nesses contextos. Teria tido razão na geringonça, porque se reforçou nas eleições de 2015, não teria tido razão em 2022, quando contestou a maioria absoluta do Partido Socialista. Portanto, o certificado eleitoral não tem valor de garantia da resposta política adequada ao país. Em contrapartida, como é claro, prova uma realidade. E a realidade é uma transformação social, uma transformação política, que essa merece ser vista com alguma atenção. Na verdade, conjugaram-se, creio eu, dois efeitos que convém ter em conta, porque esses são os que têm resultado para o futuro. Pode-se dizer que há muitos erros de enunciação, que há propostas que não são suficientemente claras por parte dos partidos de esquerda, certamente, certamente. Mas o que realmente mudou o país são duas transformações. Primeira transformação, a imigração tornou-se o centro de toda a referência política. Criou um novo senso comum que articula qualquer resposta a qualquer problema com o aumento da imigração em Portugal nos últimos 4 anos. Crise da habitação é a imigração. Problema de segurança é a imigração, mesmo que não haja um problema de segurança no sentido da sua realidade palpável para a vida das pessoas. Problemas na educação é a imigração. Problemas nos salários é a educação. Problemas na precarização da vida é a imigração. Esta espécie de explicação para tudo ao mesmo tempo é um enorme artifício, mas é uma vitória tremenda da extrema-direita. A extrema-direita ganhou nos votos, mas mais do que ganhar nos votos, ganhou na imposição à normalidade do discurso político, que há uma única questão em Portugal que explica qualquer dos problemas que qualquer pessoa sinta na sua vida, que é a imigração. Criar um senso comum é a maior vitória política que se pode ter. E este novo senso comum racista, xenófobo e anti-imigrante, na verdade contra os pobres, porque depois se estende ao conjunto da população mais pobre, é a vitória de convencer o remediado ou o pobre de que o muito pobre ou o muito desesperado é o culpado das suas dificuldades. Na verdade, os poderosos convenceram quem não tem poder nenhum que os desgraçados da sociedade são a culpa dos males de Portugal. E isso é a primeira grande transformação. E creio que tem imensas consequências. Porque é com esse contexto que o Chega se pode transformar não só no segundo partido em termos de número de votos, como num partido desafiante do poder, na sua capacidade não tanto de ganhar, mas de transformar o PSD num aliado, num parceiro ou numa entidade próxima que se possa amalgamar com a extrema-direita. Foi sempre assim que os protofascistas cresceram ao longo do tempo. Eles nunca ganharam eleições. Mussolini não ganhou. Hitler não ganhou. O que conseguiram foi a força suficiente para arrastar para a sua aba
os liberais, a direita clássica, várias outras formas de direita, e fazer uma nova grande aliança que se tornou a hegemonia fascista nesses tempos. Será diferente agora. Qualquer comparação histórica, aliás, é sempre presa de algumas armadilhas. Mas só a partir deste crescimento na base de um medo, e o medo é a imigração, é que a extrema-direita pode ganhar a hegemonia junto da direita. Essa é a primeira grande transformação. E, portanto, teve sentido o protesto contra a morte de Odair, teve sentido as grandes manifestações antirracistas no Não Nos Encostem à Parede, em que se juntou do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda, ao PCP, ao LIVRE e todas as forças independentes em torno da esquerda e muitos outros democratas, tiveram sentido. E, portanto, é preciso olhar para esse combate para saber onde é que ele pode disputar o novo senso comum. A segunda grande transformação, que é cumulativa na verdade, mas que agora alcança um nível novo, é a forma como as redes sociais configuram sistemas de informação e de referenciação na ação política, em que vários segmentos importantes da sociedade vivem fechados em bolhas gigantescas e, portanto, não têm acesso, nem não procuram, porque, na verdade, acreditam na informação que lhes é transmitida a partir de robôs ou a partir de redes de intoxicação. O poder da intoxicação das redes sociais é uma nova realidade neste contexto, porque significa que não é pela televisão, ou não é por outros órgãos de comunicação social, ou não é sequer no espaço público democrático, com as suas contradições, tal como ele era conhecido, mas é em espaços privados de organização de emoções intensas e de organização da realidade paralela que se forma uma parte significativa da opinião e do voto. Finalmente, algumas palavras sobre os resultados eleitorais. O Bloco de Esquerda e também o PCP sofreram a sua pior derrota eleitoral desde sempre. Têm pela frente uma responsabilidade importante, que são as eleições autárquicas, sobretudo considerando que há 19 câmaras municipais que são dirigidas pela CDU, portanto pelo PCP, e têm pela frente estes anos de recomposição política em que têm que reencontrar o seu espaço, ou seja, a disputa do senso comum. Em contrapartida, o LIVRE reforçou-se ligeiramente, tinha a expectativa de ter mais 100 mil votos, teve cerca de 40 e poucos mais mil votos, teve mais 2 deputados em qualquer caso, representa uma bancada de 6 deputados, não ultrapassou a Iniciativa Liberal e por circunstâncias que não são somente atribuíveis aos partidos de esquerda, mas que incluem também o Partido Socialista, não é obviamente um partido de charneira, não há charneira neste avanço da direita e da extrema-direita. O Partido Socialista sofreu uma derrota. É dito que não é a pior dos seus tempos, porque o Almeida Santos, quando surgiu o PRD, ficou à volta de 20% e não dos 23% que tem agora. Eu creio, apesar de tudo, que esta é politicamente bastante pior do que qualquer dos momentos com os quais se poderia vir a comparar, porque foi ultrapassado pela extrema-direita. E a direita em si, enfim, a AD não ganhou muito, ganhou o suficiente para reforçar a capacidade de gestão do sistema político por parte de Luís Montenegro, mas a grande transformação é a extrema-direita ter mais deputados, porventura mais um deputado, ver-se às contas da imigração, do que o Partido Socialista, ou ficar equiparado com ele. A disputa que agora se vai abrir para a liderança do partido entre Mariana Vieira da Silva e José Luís Carneiro é uma representação do passado com alguma transformação. Porque José Luís Carneiro ambos foram ministros de António Costa, ambos fizeram parte da configuração da maioria absoluta de António Costa e de outras governações anteriores, sendo que Mariana Vieira da Silva era o braço direito, o número 2 desse governo, e José Luís Carneiro tinha um papel destacado no Ministério da Administração Interna. Ambos continuam, mas com uma inserção política um pouco diferente. Mariana Vieira da Silva mais próxima do costismo histórico e José Luís Carneiro mais próximo de uma tentativa de recomposição de um partido mais aliado ao centro. Em todo o caso, parece evidente que ambos aceitam a ideia de que um bloco central implícito, ou seja, uma aproximação ao PSD para favorecer a sua governação, é a estratégia que resulta. Creio que ambos estão errados.
Creio que só disputando a capacidade de construção política de um sujeito alternativo, de uma resposta alternativa, de uma governação para as causas populares, é que a esquerda, ou centro-esquerda, no caso do Partido Socialista, e a esquerda em particular, podem ter uma capacidade de afirmação e de intervenção. E isso significa enfrentar a extrema-direita como ela existe. Repare-se que o Chega ganhou Faro, já tinha ganho anteriormente, mas ganhou Beja, Porto Alegre e Setúbal. Em Elvas tem 43% dos votos. Mesmo a norte do Tejo, em alguns pontos de referência da esquerda histórica, Marinha Grande, por exemplo, o Chega é o primeiro partido. Mas que seja sobretudo o primeiro partido em Setúbal ou no Alentejo, demonstra irrefutavelmente que o Chega ganha uma parte significativa dos votos populares que em algum momento, ou até historicamente, se foram representando na esquerda. Já não pode haver dúvidas acerca disso. A questão é responder à seguinte pergunta: será que isso representa um fracasso da esquerda para dar resposta às ansiedades, às dificuldades da vida deste povo? Sim e não. Sim, porque certamente há um povo descontente que em algum momento votou à esquerda, na esperança de que a esquerda fosse essa voz que lhe trouxesse soluções e que agora votou no Chega. Mas é preciso fazer também a pergunta mais difícil. Será que a esquerda abdicou de ser o protesto? E por isso o protesto se deslocou para o Chega? E aí a resposta é que não. A esquerda não deixou de ser nunca a luta pelo salário, a luta pela habitação ou a luta pelas condições de vida dos mais pobres da sociedade. O que não fez, e na minha opinião não podia, nem devia nunca fazer, é apresentar a essas pessoas que vivem as dificuldades da vida com este berbicacho, como se a sua solução fosse pisar o pescoço dos imigrantes ou dos mais pobres. A solução mais fácil é aquela que a esquerda não pode nunca aceitar, porque é uma solução de divisão, é uma solução de racismo, e se ela tem a potência de conferir confiança a uma parte do povo, como é verdade que acontece, nunca pode ser essa a resposta da esquerda. Não é essa a disputa que a esquerda faz. A esquerda disputa soluções concretas para a habitação e houve poucas. Na verdade, creio que só houve, como resposta imediata, o teto às rendas. As outras soluções, construir da IEL, é construir luxo. Construir 600 mil casas numa dúzia de anos é uma fantasia sem qualquer orçamento. As várias propostas que surgiram fugiram à questão. Responder a essa questão, como a outras, como a do salário, a da garantia do emprego nas condições de vida precárias, a da igualdade entre homens e mulheres, as da segurança das pessoas na vida, da tranquilidade da pensão, da coerência de um sistema político que reconhece toda a gente e a sua diversidade, aí é que tem que estar a disputa pelo novo senso comum da esquerda. E, portanto, se temos este berbicacho tão profundo entre nós, a resposta continua a ser, creio eu, levantar a cabeça, pensar de novo, criar novas alianças, ampliar a capacidade de representatividade política que a esquerda tem a obrigação de disputar e, sobretudo, unidade, unidade e unidade. É assim que levantará a cabeça a esquerda que representa uma solução para Portugal. Olá, o podcast de hoje é feito com a corda dos resultados eleitorais na garganta, pelo que é natural que tudo me doa, principalmente a voz. A palavra que trazemos hoje às costas, eu e estes camaradas do Azul, o Francisco Louçã e o Fernando Alves, é berbicacho, um bico de obra, sim, um problema bicudo. Se nem sei o que dizer sobre o que se passou, menos ainda saberei o que se poderá fazer. As vigarices entrelaçadas nas empreitadas trafulhas do primeiro-ministro de repente valem nada, são coisa miúda, premiada até com mais uma mão cheia de votos e 2 pancadinhas nas costas.
e displicentemente, tanto faz às pessoas que sejam representadas por vândalos de peito feito pelo oliganismo político. Teremos então um Parlamento verdadeiramente representativo. Caminhou-se para isso e aqui se chegou. Uma Assembleia representativa de toda a pauta criminal, do colarinho branco ao pé de cabra, do pilha-galinhas ao pilha-milhões. Têm querendo a nossa Constituição na mão e a vida de todos sob os pés, e estão ufanos e confiantes. Quando me pergunto incrédula, mas que gente votou nesta gente? A resposta chega-me clara e lúcida pela voz de Anna Atterley, nestes 2 versos de um poema seu. A gente só é dominada por essa gente quando não sabe que é gente. É isto que se tem feito às pessoas, ao retirar-se-lhe o direito a uma vida digna, a que se possa de facto chamar vida, subtrai-se-lhe também a humanidade. E se as pessoas nem se sentem gente, deixam-se então dominar por esta gente. A estes resultados eleitorais já não conseguimos responder como dantes, com um não passarão, resistente e convicto. Na verdade, já passaram marchando e não foi com pezinhos de lã. Pela primeira vez, um medo miúdo me rói na boca do estômago depois de uma votação. A coçada é a palavra. Os instintos, antes recalcados como um segredo embaraçoso, exibem-se agora com a cor da soberba. E a mesquinhez, a iniquidade, os impulsos mais torpes, são a face visível, orgulhosamente escancarada, de um partido político que se esbarronda no Parlamento, pondo-lhe a pata em cima. A palavra do nosso último episódio, de Um Pouco Mais de Azul, este azul que foi escurecendo um pouco este domingo, resvalando quase para o tom negro-azul, para um tom de asa de corvo ou de corvos, a palavra, dizia antes deste berbicacho, no último episódio do podcast, era escampar, deixar de chover, desanuviar. Uma palavra, no fundo, que era uma palavra de desejo para o futuro. A esperança que têm os poetas, que à força de as dizer às palavras, estas se tornem, enfim, coisas visíveis, por vezes factos e por que não atos. Afinal, Eugênio de Andrade sempre mostrara, escrevendo, as palavras, ainda que frágeis, como um cristal, e outras mais fortes, como um punhal ou um incêndio. Quem lê, vê, de facto, um horizonte acrescentado ao mundo pela palavra. Também Carlos de Oliveira erguia a torre do seu canto com palavras rudes e breves, que ainda assim pesavam sempre mais do que as lajes ou a vida, tanto que levantar a torre do seu canto permitia recriar um mundo pedra a pedra, cada vez menos de azul, de sol ou de brasa ou de além. Sempre há quem as palavras mais rudes são rilhadas nos dentes para dizer deste berbicacho em que nos vimos metidos. Um ranger de dentes, razia, raso, rente, a corroborar esta sensação de que tudo segue pelo ralo do mesmo conluio, um mesmíssimo caldo de águas chocas. Um rasgão destes na democracia é um berbicacho de difícil resolução, a que só se pode responder com mais, muito mais, do que 7 pedras na mão. Não as havendo, temos de nos socorrer das palavras. Houve um poema escrito antes de abril, em 69, que me ocorreu logo perante o caso bicudo em que Portugal, a reboque do mundo, se viu metido neste nosso pastiche pobrezinho de trazer por casa. É um poema de um livro de Rui Belo, chamado justamente Homem de Palavra, Homem de Palavras, título que por si só vale um tratado sobre estética e sobre a linguagem enquanto ética, o primeiro reduto onde se devolve a liberdade ao ser humano. O poema de Rui Belo, fala justamente de pedras como palavras, de palavras enquanto pedras a ocupar espaço na realidade do mundo. E foi o primeiro, e peço desculpa pelo tom desalentado de quem parece baixar os braços, não será o caso, mas foi o primeiro poema que me ocorreu depois deste berbicacho das eleições que me deixaram assim nesta afasia triste, de dentes rangendo. 5 palavras, 5 pedras. Antigamente escrevia poemas compridos. Hoje tenho 4 palavras para fazer um poema. São elas desalento,
prostração, desolação, desânimo. E ainda me esquecia de uma, desistência. Ocorreu-me antes do fecho do poema e em parte resumo o que penso da vida passado o dia 8 em cada mês. Destas 5 palavras me rodeio e delas vem a música precisa para continuar. Recapitulo: desistência, desalento, prostração, desolação, desânimo. Antigamente, quando os deuses eram grandes, eu sempre dispunha de muitos versos. Hoje só tenho 5 palavras, 5 pedrinhas. Os versos da elegia de Hölderlin, Pão e Vinho, latejam na memória. E para que poetas em tempo de indigência? Para que servem os poetas, as palavras, a poesia e a arte? A resposta, em Hölderlin, desde o século XVIII, poderia ser a mesma da de hoje. A busca de um conhecimento, de uma humanidade, de uma inteligibilidade para lá do mundo raso, das aparências mais imediatas e das narrativas sãs com que se o reveste. Os tempos mudam, mas as indigências vão se mantendo, alternando-se, é certo, transfigurando-se. Em relação aos poetas e à poesia, talvez continuemos a não saber exatamente para que servem. No entanto, as coisas mais importantes são daquelas, talvez, que não sirvam para nada, servindo para quase tudo. Zingarelho, multiusos, a poesia. Precisamos tão só de nos servir delas, de lhes dar uso. Um saca-caricas serve só para fazer voar a carica que se interpõe entre nós e a sede. Mas uma pedra serve para tantas coisas. Por exemplo, para fazer lume, ou para tropeçar o passo, diria eu, eterna pessimista. Mas podemos também pensar que a pedra pode servir-nos para fazer um poema em que possamos tropeçar e às vezes cair nele para olhar de frente as contrariedades, ultrapassá-las, mas mantendo-as sempre retidas na memória para nos fazer resistir na vida da mesma forma que as palavras resistem a um mundo pré-fabricado. Como no poema muito conhecido de Drummond Andarte, que gostava de vos ler. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Mas uma pedra, e é agora já a Paul Celan que nos ensina, pode servir-nos para a fazer florir, de modo que seja possível, ao arrepio da Adorno, escrever poesia, mesmo depois dos tempos mais indigentes, mesmo depois de Auschwitz, mesmo durante Gaza. É tempo que se saiba, é tempo que a pedra se decida a florir, que ao desassossego palpite um coração. É tempo que seja tempo, é tempo. A poesia, um poema, pode até não servir para nada, mas é mesmo por isso que nos serve para tudo, mesmo para aquilo que não sabemos vir a precisar ainda. Na verdade, a maior parte das coisas que nos importam servem exatamente para aquilo que nunca imaginámos que pudessem servir. A poesia, este desarranjar da linguagem para dizermos não aquilo que queremos, nem sequer aquilo que sentirmos, mas aquilo que ainda não sabemos que queremos dizer ou que sentimos. A poesia serve sim para praticar a liberdade, uma liberdade de não resignação ao mundo e à sua aspereza imediata, subjugada às narrativas ardilosas a que o conformam. A liberdade de criar mais mundo no mundo. A liberdade de fazer com que uma coisa seja sempre outra coisa. Sobra pouco espaço e tempo para a poesia quando as tacanhas das vidas e das desvidas cobrem como manto negro todo o espaço. E às vezes parece que o nosso olhar, também ele, se recusa à poesia. Como no poema de Adélia Prado, em que já não conseguimos ver pedra para além da pedra. Aproximamos-nos, sim, perigosamente desses tempos. Também aqui há que resistir. E leio o início do poema de Adélia Prado. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Um mundo cheio de departamentos. Não é a bola bonita caminhando solta no espaço. Eu fico feia, olhando espelhos com provocação, batendo a escova com força nos cabelos,
sujeita à crença em presságios. Repito, olho pedra, vejo pedra mesmo. Jorge de Sena, e desculpem-me o abuso de poetas e poesia hoje, Jorge de Sena escreveu um poema que também queria ler e queria ler-vos na íntegra. Um poema que se vai tornando, a pouco e pouco, muito atual nos dias de hoje. Sirvo-me dele para dizer destes últimos dias e de uma revolta que já não há como dizer. O poema chama-se Estão Podres as Palavras. Estão podres as palavras de passarem por sórdidas mentiras de canalhas que as usam ao revés, como o caráter deles, e podres de sonâmbulos povos ante a maldade à solta de que vivem a paz cotidiana da injustiça. Usá-las puras? Como serão puras se caem no silêncio em que os mais puros não sabem já onde a limpeza acaba e a corrupção começa? Como serão puras se logo a infâmia as cobre de seu cuspo? Estão podres, e com elas apodrece o mundo e se dissolve em lama a criação do homem, que só persistem todos livremente, onde as palavras fiquem como torres erguidas, sexo de homens, entre o céu e a terra. E agora perguntamos, agora respondemos é um berbicacho. Depois da casa roubada, a casa democrática que em abril nos construíram, tijolo a tijolo, pedra a pedra, palavra a palavra, para que lá morássemos, depois da casa devassada, com o Parlamento a tornar-se covil, vale a pena pôr trancas à porta? Portas? Mas que portas? Quase nem parede. E agora? Pergunta também Jorge de Sena. E que fazer agora? Choro e lágrimas? Meter avestruzmente a cabeça na areia? Meter avestruzmente, repito, a cabeça na areia? Não, agora é erguê-la à cabeça e contar cartuchos, sejam eles pedras ou palavras. Este episódio de Um Pouco Mais de Azul, como nos últimos tempos albergado pelo Jornal Público, teve a realização de Miguel Bordalo, a produção de Joana Louçã, música de Filipe Melo e grafismo de Tiago Tavares. E pode continuar a seguir-nos nas plataformas de podcast.